Ok, está sendo gravado, sim. Tá. Ah, então, os tipos de jogos que a gente tem, começando pelo jogo proibido, ah, ele é entendido como sendo um jogo de azar, né? E jogo de azar, então você não tem controle sobre o resultado, né? Ele tem uma vitória que depende exclusivamente de um estado de coisas chamado sorte. E ele é proibido não pela prática em si, pela mera prática em si, mas pelo fato de que ele vira uma atividade econômica. Não é uma questão de você proibir um jogo de azar, abrir ali um carteado com alguns amigos né, e quem perder paga alguma coisa, ok. Isoladamente, ele não seria um jogo, não configuraria, a meu ver, por exemplo, uma atividade criminosa. E o jogo do bicho ele é visto como uma atividade criminosa porque ele é uma prática consistente, apesar de o apenamento dele ser muito baixo, né? Se você for pegar o apenamento do jogo do bicho, ninguém vai deixar de fazer o jogo do bicho. Agora, ele acaba trazendo o quê? O crime de organização criminosa, ele acaba trazendo questões envolvendo tráfico de drogas, homicídios, etc. Tem até no Globo, acho que é na TV fechada da Globo, uma minissérie sobre um bicheiro muito famoso, Castor de Moraes, ali no Rio de Janeiro, e mostra o entrelaçamento deles com o Estado e com as escolas de samba e etc., né? Hoje, quando a gente olha para o Rio de Janeiro e vê aquelas milícias, né, que são formadas por agentes públicos, policiais, isso não é invenção de agora. Quer dizer, o Estado brasileiro, principalmente ali no Rio de Janeiro, ele já era um casamento entre o ilícito do jogo do bicho com os agentes estatais. Quer dizer, o jogo do bicho ele não funciona se você não tiver um embasamento estatal para que ele funcione. Então todo mundo acaba ganhando, né? E até pouco tempo mataram um advogado na sede da OAB ali no Rio de Janeiro, né, e não sabiam o que que era, então, enfim, tal. A maior perspectiva por enquanto é que esse sujeito estava trazendo alguma empresa de São Paulo para operar no Rio e algum bicheiro do Rio de Janeiro não gostou da ideia de concorrência e foi lá e mandou matar ele. Então, ele, embora pareça ser um pouco mais sutil, mais tranquilo, ele por trás ele tem uma criminalidade, uma ação já quase mafiosa muito grande. E esse jogo acaba sendo proibido de uma forma mais genérica, eu diria assim, não existe uma lei dizendo o jogo do bicho é proibido. E existe uma punição genérica ali no Decreto-Lei 3.688, de 44, no artigo 50, parágrafo 3º, que é a lei de contravenções penais. Até vou pular aqui, vou, vou chegar aqui no jogo do bicho. Ele tem a sua O jogo do bicho ele é criado ali em. Ué, o jogo do bicho ele é criado ali em 1892. O senhor falou que é lei de contravenções penais? Lei de Contravenções Penais. Ele foi Qual que é o criado artigo? é o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. O jogo do bicho ele foi criado até quando ali em 1892, quando eles queriam criar um estímulo para as pessoas visitarem o zoológico do Rio de Janeiro, que foi construído, acho que ainda por Dom Pedro II. E então o que que acontece? A pessoa ela comprava um ticket para entrar no zoológico e esse ticket correspondia a um número e esse número era referente a um animal. E esse animal ele ficava tapado embaixo de um pano e ao final do dia, né, tiravam o pano e quem tivesse ali aquela dezena correspondente àquele animal ganhava um prêmio pequeno, né? Mas depois ele acabou sendo assimilado, então, por quadrilhas e organizações criminosas, como uma simbologia.
Então, as dezenas finais de números, elas correspondem a determinados bichos, né? É o elefante, é o rinoceronte, é o macaco, é o cachorro, é o gato. E isso facilitava também a aposta. A pessoa chegava ali na banca do bicho e dizia, mas aposta tanto no gato, aposta tanto no cachorro. E ele tem jogos diários, são várias apostas. Claro que pode ter manipulação, pode ter, né? Mas aí você está acreditando ali naquele bicheiro, enfim, que organiza aquelas apostas ali para que ele faça minimamente correta, então, essa questão. Mas o fato é que eu acho que as pessoas mais gostam de jogar do que ganhar, né? O apostador, ele quer continuamente estar jogando, né? Perdendo ou não, ele continua jogando, né? Então, o que que acontece? Ah, no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais está dito: estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público acessível ao público. E, inclusive, aqui tem no parágrafo 2º, que é uma inserção mais atual, que diz que incorre em pena de multa de R$ 2.000 a R$ 200.000 quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador. Eu acho meio inviável você conseguir punir alguém, multar alguém, porque ele foi ali pego jogando no bicho. A minha dúvida é quem é que vai punir, quem é que vai lançar essa multa, né? E como é que você vai cobrar depois? Porque não está dizendo que quem aposta é que ele comete o delito, né? Mas que poderia ser punido, só que está faltando uma regulamentação aqui. Ô, senhor, Uhum. eu fiquei com uma dúvida até porque eu tava no banheiro agora quando começou a aula, mas tudo certo. Seguinte, você disse que além do jogo do bicho, melhor, você não disse, mas eu quero saber, além do jogo do bicho, existem outros jogos que são considerados legais? Por exemplo, o poker é considerado um jogo ilegal quando a gente está falando de atividade econômica? Como é que funciona? Porque eu vi que ali no início tem um slide que fala jogo proibido, daí diz vitória depende da sorte e atividade econômica. Então eu queria saber se esses jogos de azar, se são atrelados à atividade econômica, são considerados legais ou não. É isso que eu fiquei com essa dúvida. Que acabei me perdendo O, aqui. o poker, ele entra, depois eu vou mencionar de novo, eu tinha falado que tem três linhas, né? Tem o jogo legal, que tem lei própria, tem o jogo proibido, que tem uma lei para proibir ele, e tem o jogo tolerado. Então, o poker ele entraria numa espécie de jogo tolerado, à medida em que você depende da capacidade de alguém para ter o resultado, né? Um bom jogador de pôquer é alguém que tendencialmente vai ganhar na disputa, né? Agora, um jogo, por exemplo, de roleta, não tem assim, não existe, né? Tu até aprende alguns trejeitos, mas tu não tem controle daquela bolinha rolando na roleta, né? Então, ele é um jogo de azar puro, né? Ou tu ganha por sorte ou tu perde. Então, na medida em que o poker foi sendo observado como algo em que a habilidade diferencia, ele vai saindo do contexto do jogo de azar, que é um jogo que você não tem controle, né? E fora que o poker, na verdade, a banca ali ela ganha uma comissão, né, por estar promovendo o jogo, mas quem está disputando é o jogador que está ali na mesa, né? Não é tu contra a banca, é tu contra um jogador, né? Diferentemente no cassino, na roleta, né? Tu contra o cassino, né? Então, a roleta é regulada aqui no Brasil como proibida? Ainda não tem uma regulação própria, né? Eles acabaram mexendo tanto, criando tantos problemas em cima da legislação permissiva, que até vou falar e depois existe um projeto de lei para permitir o cassino dentro de alguns certos contextos, né? Mas ainda não foi regulamentado, não foi votado isso, né? Então tu não tem hoje uma segurança de abrir um cassino e botar para funcionar ele fisicamente no Brasil, nem abrir um site no Brasil de cassino. E aí o que que o pessoal faz? Entra na internet e vai no site internacional, né? Porque ali não tem a internet não conhece fronteira, né? Mas no Botam a Brasil sede em ainda, outro país, os sites botam a sede em outro país e abrem aqui. exatamente. Aliás, até a nossa legislação permissiva de jogo aqui é
Ela criou uma criatura estranha, porque para o sistema de apostas esportivas poder funcionar, a empresa não podia ter site sediado no Brasil, tinha que ser no estrangeiro. Então, tu vê que as coisas, né, vão caminhando com uma resistência muito grande, né? Vamos, se tu vai deixar o jogo acontecer, por que que a plataforma não pode ter hospedagem aqui? Por que que ela tem que ser em outro país? Se ela tiver em outro país, é esse outro país que vai ficar com a carga tributária, não o Brasil. Então, tu só vai conseguir cobrar imposto se tu trouxer essa empresa para cá. Mas então, voltando para o bicho, o que que acontece? Mas Ah, pode perguntar. se o senhor falou que jogo de azar é aquele que não há controle sobre o resultado e a vitória depende da sorte, por que que, tipo, por exemplo, a Mega Sena pode, sendo que depende totalmente da sorte? Aí é que tá, porque tem lei própria. Então, quer dizer, no Brasil, o critério moral e ético fica na dependência de tu criar uma lei protegendo um determinado setor. Se tem lei própria, ok, não é mais ilegal. Agora, se não tem, fazendo a mesma coisa, você é ilegal. Seria Tá. mais ou menos nessa linha aí. Em- E o STF tinha um tema ali com repercussão geral, 924, que disse que ah, o jogo do bicho, né, ou aquelas práticas de exploração de jogos de azar continuavam típicos em face da Constituição Federal. Nada mudou e continua podendo haver persecução criminal. E isso porque ali também tem um outro julgado que não é tão tardio, que é de 2020, um julgado de turma recursal criminal aqui do TJRS, dizendo que, por entendimento majoritário, o jogo do bicho e jogos de azar já eram uma conduta atípica, né? Não poderiam mais ser punidos com a lei das contravenções penais, né? Então, mesmo que o STF dissesse uma coisa, o TJ aqui estava dizendo outra, né? Agora, claro, é, se você vê um tipo que está descrito na lei de contravenções penais, a punição é muito baixa. Não vale a pena você mover todo o Estado para isso, né? Você pode pegar, claro, sonegação de imposto, você pode pegar a formação de quadrilha, aí você tem delitos mais consistentes. Agora, só a prática do jogo de azar, né, não encontra muito referencial, né? Mas esse tema do STF é o que se encontra em vigor hoje? Sim, sim, é Tá, o que está então em vigor. esse acórdão aqui do TJ já não vale, não seria É, mais válido assim usar como jurisprudência. é um acórdão rebelde, né? Do tipo, o STF diz uma coisa e eu vou fazer outra. O Mais ou tema menos nessa linha. 4, ele é de que ano? Ah, O tema 924 é de que ano? agora eu não me lembro aqui, mas 2017. tu vê, 2017 e 2020, ah, né, TJ fazendo diferente. Aqui a colega Jaqueline pergunta os bingos, já vou chegar nos bingos também, já vou chegar nos bingos. Os bingos, né, eu estou fazendo todo um aparato aqui para mostrar como existe muito mais coisa que o Código Civil, tá? Mas os bingos, a gente tinha ali a Lei Pelé, Lei 9.615 de 98, né? Talvez vocês se lembrem alguma coisa de bingos, enfim. Ah, e eu me lembro nessa época aqui que explodiu em Porto Alegre, tinha várias casas de bingos. Tinha até uma ali que era do pessoal ali do Dado Beer, que tinha ali no Bourbon Country. E tinha pizza de graça. Era aquelas pizzas de 1,99, mas tinha pizza de graça, enfim, eles faziam algumas coisas para as pessoas irem lá. E essa Lei Pelé permitiu esse jogo de bingo, né, não propriamente o caça-níquel, né, que é a máquina aquela, que acabava existindo. Mas o jogo do bingo, aquele que você cai a bolinha, você dita o número, enfim, você preenche a cartela e ganha. E a contrapartida para esse jogo de bingo aqui poder funcionar era que parte do valor arrecadado fosse investido no esporte. Tá? Você investiria em clubes, associações, enfim.
Mas o tempo de vida dessa Lei Pelé foi meio pequeno, tá? Porque né, ela criou um permissivo ali em 98 para que os bingos e caça-níqueis funcionassem. No ano de 2000, veio a Lei 9.981, que revogou as regras permissivas do jogo de bingo, de forma que eles voltaram a ser proibidos, né? Então, aí tu fica pensando, tá, mas tem algo estranho nisso, né? História, uma coisa meio estranha, porque a Caixa Econômica Federal é uma banca de jogo e ela pertence ao Estado, e o Estado vira uma banca de jogo. Aí tu quer fazer um jogo privado, não pode. Aí o jogo do bicho, que é jogo de azar, que é a mesma coisa que loteria, não pode. Ah, aí o bingo vem, fica e depois, não, vamos tirar. Então alguém possivelmente esteja perdendo dinheiro com isso e não está gostando, por isso que tu vai lá e veta. Não me parece que nesse período de 2 anos os bingos tenham provocado um comportamento diferente sobre as pessoas, enfim. E hoje em dia, quem quer jogar, vai jogar. Se o sujeito quiser entrar hoje, mais do que nunca, se ele quiser gastar o dinheiro dele numa plataforma internacional, ele vai fazer isso aí. Não é por proibir aqui que tu vai impedir o sujeito de realizar esse tipo de atividade. Os cassinos, os cassinos, eles funcionaram no Brasil até 1946. Aí veio uma lei, que foi o Decreto-Lei 9.215, de abril de 46, dizendo que a prática do jogo de apostas seria degradante ao ser humano. Tá, mas então apostar na Mega Sena não é degradante, mas apostar no cassino é degradante. Tá meio estranho isso, né? Não sei se são as igrejas perdendo fiéis que vão para o jogo, ou o Estado perdendo clientes que vão para o jogo privado, né? Tinha ali um muito famoso no Rio de Janeiro, o Cassino da Urca, o pessoal vinha para o Rio de Janeiro ali para ficar no Copacabana Palace, né? O pessoal do Jet Set Internacional e iam muito ali no Cassino da Urca. Teve ali em Canela um início de construção de um cassino, né? Muitos já devem ter ouvido falar, as chamadas ruínas do cassino, em que ele começou a ser erguido e depois parou, porque veio a proibição. Então tá lá desde 1900, desde a década de 40, né, aquelas ruínas do cassino, é bem lá para dentro, assim, passa a igreja de Canela e anda lá mais uns 2 quilômetros, 3 lá para dentro. E aí aparece. Bom, aí com a Eu vinda das... pode perguntar. É que assim, exatamente isso que eu ia falar sobre os bingos, porque disseram que houve um lobby muito forte das igrejas, né? Porque os velhinhos iam nos cassinos, nos cassinos, não, nos bingos, gastavam muito dinheiro lá e deixavam de ir na igreja e pagar lá os dízimos, ofertas e todo o resto, né? Então, assim, eu acredito realmente que deve ter tido um peso bem forte, porque, como o senhor falou, isso não tem muito sentido, né? E eu tive uma vizinha minha que ela realmente foi presa, sabe? Uma coisa muito surreal. E é, em questão de legalidade, não existe contradição, é isso que eu quero dizer, sabe? Entre essas leis, porque uma coisa pode, outra coisa não pode. O jogo do bingo não está podendo, tá? O cassino, ah, eu entendo que ainda não pode, por falta de regulamentação, não por falta de um início de uma lei, tá? Como começou a questão das bets, e a lei das bets foi lá de 2018, eu estou falando das bets, aposta esportiva, ah, que acaba sendo futebol, né, aqui no Brasil, basicamente. Em países como Estados Unidos, eles apostam em tudo que é coisa, na qualquer tipo de esporte, enfim, até pequenos lances, até Corrida de galgo. Eu já corrida vi, de acho, galgo, acho muito legal. corrida de cachorro. Aqui no Brasil a corrida de cavalo pode, tá? É um jogo permitido, tem lei própria,
desde que ah, desde que seja em hipódromo autorizado. Se você andar aí pelo interior, existe, às vezes a gente vê lá umas baias assim, onde os cavalos ficariam, que é chamada cancha reta, né? Que aí tu faz competição de cancha reta. Cancha reta já seria uma atividade de aposta ilegal, já seria contravenção penal. Agora, em hipódromos autorizados, pode ocorrer. Pode ocorrer até em hipódromos que fazem uma transmissão da corrida de cavalo, né? Tem lojas que às vezes estão transmitindo uma corrida lá em Dubai, lá, sei lá onde, algum lugar do mundo, e essa autorização, né, acaba pagando um poder de polícia que garanta que aquela corrida seja ao vivo, né? Então tu pode assistir ali e apostar. Então esse tipo de coisa pode acontecer. Corrida de cachorro não, aqui no Brasil não, né? E aqui também tem outras práticas que aí já envolve crime ambiental, né? Crime de maus tratos animais, que é a chamada rinha de galo, né? Isso, além de ser um jogo proibido, também traz outras questões aí envolvendo maus tratos animais. Mas Sor, sim, ah, pode perguntar. o bingo, até aqueles para arrecadação que as senhorinhas fazem, é considerado ilegal, então. Não, o bingo do padre, né? Vamos pensar assim, o bingo do padre lá na paróquia, né? É, tu, tu não ganha propriamente dinheiro, né? Tu ganha lá uns brindes, né? Digamos assim, né? Variados, né? Faz o galeto lá da paróquia e faz o bingo, né? A gente poderia colocar ele numa espécie de jogo tolerado, né? É visto assim, ah, não há um interesse de persecução criminal em cima disso, apesar de você não controlar o resultado, mas não é observado como uma prática contínua, né? Ou não é um padre que todo dia da semana vai lá e organiza um bingo, ou uma vez por semana organiza um bingo envolvendo dinheiro e outras coisas, né? Ali é mais com um sentido filantrópico, né? Você, né, nem não tem aquela empolgação, né, de ganhar uma fortuna, um grande prêmio, né? Então, ali é mais no sentido lúdico, talvez, né? Então, acaba acontecendo. O O problema é rifão, você abrir realmente uma casa de jogo de bingo, como acaba acontecendo, né? Tem muita casa, eh, enfim, né, que funciona, né, escondida, né? E aí realmente aposta em dinheiro e a exploração do jogo e é o dia inteiro, enfim, etc. esse, E ainda esse bingo, esse bingo que tu diz como bingo paroquial seria a ideia do rifão ou são coisas diferentes? Porque aqui em Caxias, enfim, aqui em todos os distritos de Caxias é muito normal ter todo final de semana tu acha o pessoal divulgando que vai ter almoço com galeto, massa e eles fazem os rifões depois. É. E vou dizer que agora, com esses ocorridos, deve aumentar. Provavelmente. Provavelmente vai aumentar. Agora, desde que isso não seja uma coisa contínua, né? Como eu disse, um padre que vira um manager de jogos, aí realmente ele está se comprometendo. Aí ele está criando uma estrutura já empresa da rifa empresarial, é um outro olhar, né? Agora, aquilo que é mais descomprometido, é mais eventual, aí tudo bem, acaba passando, né? Acaba não gerando a configuração propriamente, né? E tem ali um projeto de lei que é de 2022 que vem impulsionado pelas bets, que era um projeto de lei que começou lá em 91 e hoje já é o projeto de lei 2234, que é o projeto para autorizar cassinos, bingos e jogo do bicho, né? Até ouvi de alguns bicheiros dizer o seguinte: olha, eu até quero que o jogo seja legalizado, porque aí eu não vou precisar mais pagar corrupção para o sistema, né? Para o meu jogo funcionar, para a minha estrutura funcionar, tem agente estatal que me cobra por isso, né? E eu pago. Se for legalizado, eu não vou precisar, né? Não vou precisar pagar essa corrupção. Então, até quero que isso aconteça. É, e Então, um tem louco, muita gente, tem muito urubu comendo nas beiradas, por isso que a coisa funciona. tem um cara aqui em Caxias, enfim,
não é mistério pra ninguém, um delegado que é conhecido porque, assim, tem dois caras que são donos de bicho, né? De casa de bicho, de aposta de bicho. E esses dois caras têm um monopólio aqui de Caxias. E tem um ou dois delegados, se eu não me engano, que são conhecidos por ser podre de rico, que eles ganham mensalmente uma mesada absurda desses loucos só pra deixarem as casas de bicho abertas. E jogo de bicho, na medida em que tu tem uma estrutura muito bem desenhada, muito bem estruturada, até nos aspectos contábeis e fiscais, tu vai elevando o teu tipo de atividade. Então, tu chega a um ponto em que tu já está em crime organizado e do crime organizado tu parte para ação já mafiosa, né? Quando aí tuas teias, né, já chegaram em estruturas elevadas do Estado, né? E então o jogo do bicho acaba sendo um pouco isso, né? E o que a gente vê aqui, por exemplo, aqui em Porto Alegre, toda aquela massa de bicheiros antigos que vinham desde a década de 60, o que que aconteceu com eles? Se mataram tudo, né? Se mataram, né? Não sobrou, uns 2 anos atrás tinham matado o último bicheiro, né? Porque existe esse conflito entre eles na busca pelo espaço. Então, com esse projeto de lei, se permitiria cassinos no Brasil em zonas turísticas, né, em resorts, né, e de forma que também fosse dosado o número de estabelecimentos que nessa zona turística tivesse esse bingo, né? Então, não vai deixar todos os hotéis de Gramado estabelecer um cassino, vai ser um ou outro em que poderá funcionar com essa estrutura. Imagina que Gramado e Canela já é o segundo ponto de maior turismo no Brasil, só perde para o Rio de Janeiro. Se botar cassino, então, aí realmente aí a coisa toma um outro rumo, né? Aí vai aumenta ainda mais, né? Mas teoricamente ainda não está valendo, porque é um projeto de lei, né? Não foi transformado em lei e não tem regulamentação, tá? Enfim. Bom, mas então o que que a gente pode trabalhar dessas práticas que até então eram tidas como jogos de azar e que hoje poderiam estar funcionando? Pois vejam que a coisa aumentou tanto, né, a coisa aumentou tanto, tomou tanto corpo, que o Estado, já vendo que não ia mais conseguir impedir, resolveu participar e resolveu também assumir aqui uma estrutura mais ativa para ganhar dinheiro com isso. Nós temos aqui em Porto Alegre, nós temos em Porto Alegre uma lei, que é a Lei 13.215, de 22, que instituiu a Loteria de Porto Alegre. Tinha também uma loteria do estado do Rio Grande do Sul, que funcionou um tempo e depois não mostrou mais, o pessoal não teve mais muito interesse e acabou não dando vazão. Acho que estão reabilitando ela. Mas teve essa lei aqui que permitiu, então, a LOPA, a Loteria de Porto Alegre, e eles até já acharam um parceiro privado que ia administrar ela. Nessa legislação existe aí também questões de direcionamento, né, para onde é que estão indo os valores arrecadados, então, com essa prática aqui. Houve uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, duas, a 492 e 493, que foram julgadas em 2020 pelo STF, em que a União, obviamente, não queria que municípios e estados tivessem a sua loteria. Ela argumentava, não, mas quem pode legislar sobre loteria sou eu, União. E o STF diz, não, tudo bem, tu pode fazer a lei, a regra geral, mas a competência para instituir é de todos. Então, quer dizer, tanto a União quanto o Estado e o município pode ter a sua loteria. Isso não é um impeditivo. E aí, nessa onda, Porto Alegre aproveitou para criar dela, mas eu não sei se ainda está valendo, tá? Não sei se Porto Alegre está com essa estrutura aí já funcionando. Vocês estão A Isabela tem uma dúvida ali. Pode falar. Essa lei é só para loteria, então, no sentido de, tipo, Mega Sena, essas coisas. Exato, exato. Por que que é estadual se geralmente as loterias são. Ah, não, se bem que tem, por exemplo, Trilegal Tchê, mas eu não conheço nenhuma loteria, tipo, municipal. Eu conheço. As que eu, ao menos, conheço, são, tipo, estadual, tipo, Trilegal Tchê, e a maioria federal, tipo, a própria Mega Sena. Quais que seriam municipais para que o próprio município regulasse isso?
Não, mas eles vão inventar algum nome, né? Vão botar algum nome e essa vai ser uma loteria do Estado. Tem a Mega Sena que é da Caixa, que acaba sendo da União. Eles devem inventar algum nome, mas para vincular ela ao município de Porto Alegre, né? Claro que a empresa que está promovendo ganha isso, né? Ganha em cima disso, enfim, tal. Mas é uma forma de arrecadar valores para o município e entrar na concorrência. Então, se as pessoas vão apostar na loteria de Porto Alegre, eu acredito só se tu entrar nas regras de mercado. Como é que tu oferece um serviço de mercado com bastante demanda? Com publicidade. Se tu não brigar pelo teu espaço, a tua loteria vai caducar. As pessoas não vão te procurar, tu tem que dar vantagens para que as pessoas apostem ali também, né? E ela possa ganhar em cima, né? Agora, o que a gente tem de realmente permissivo de jogo de aposta, né? É as chamadas apostas esportivas de cota fixa, tá? Que é a Lei 13.756 de 2018. Qual é o problema dessa lei aqui? Essa lei a gente poderia resumir como sendo a lei das bets, né? E hoje, acho que ainda em funcionamento, deve ter umas 400 bets, né? Que a gente tem, claro, aquelas mais famosas, que são as que patrocinam principalmente os times de futebol brasileiro. Acho que não tem time de primeira divisão que não seja patrocinado por alguma bet hoje em dia, eu acho que nem existe. Eu não creio que exista isso. Da segunda divisão também tem bastante, né? Então, o que aconteceu é que o futebol brasileiro ficou, né, extremamente dependente ah, dessa estrutura, né? E aí é uma coisa um pouco estranha, porque, né, tu é dependente de uma casa de aposta e quem está jogando lá, tu aposta que o sujeito seja sincero, vamos dizer assim, que as coisas não sejam manipuladas, né, não haja uma interferência nos resultados, enfim, o que é uma coisa que complica muito na medida em que o futebol virou quase que um prestador de serviço aí dessas bets, né? Ah, essas apostas de cota fixa, elas viriam com força ali, em termos de regulamentação, a gente estaria falando isso já bem antes, ali pelos anos de 2020, mas aí 2020 veio o Covid, né? Covid em março de 2020, e aí não ficou muito interessante no meio de um cenário que afeta o mundo inteiro, com pessoas morrendo e o desespero, enfim, por atendimento médico, você começar a falar de jogo de aposta, né? Então daqui a pouco não fica muito bonito isso, não fica legal. E então a coisa ficou um pouco adormecida. No que parou o Covid, a coisa começou a retomar o interesse. E aí, se vocês forem ver ali no artigo 29, parágrafo 1º da Lei 13.756, que diz que as apostas esportivas de cota fixa é um sistema de apostas relativas a eventos reais de temática esportiva, um jogo lá específico, em que é definido no momento de efetivação da aposta quanto o apostador pode ganhar em caso de acerto. O que acontece? Né? Quer dizer, tu sabe ali que se tu botar R$ 500, vai ter ali o percentual de valores que tu vai ganhar em cima daquele resultado que tu jogou. Então, tu aposta R$ 500 num resultado, tu pode ganhar 1.000. Se aquilo que tu apostou se confirmar, tu pode ganhar 2.000, 3.000, enfim. Tu já sabe disso de antemão. E aí o que acontece? Na primeira especificação da lei, a empresa que promovesse esse tipo de jogo não podia ter sede física no Brasil, não podia ter site hospedado no Brasil. Tu tinha que ter site hospedado fora do Brasil e aqui então tu promoveria o jogo. Com as regulamentações que vieram depois, o que acontece? Hoje, para você promover esse jogo, você tem que ter loja física no Brasil e você paga ali um valor X para poder entrar, uma espécie de joia, vamos dizer assim, por estado, né? Para poder entrar, eu acho que é uns 30 milhões. E depois uma parte da arrecadação você também repassa em termos de tributos, né, para o estado. E se você então tiver essa regulamentação, essa regularidade funcional, aí sim você vai poder fazer propagandas nas camisas de time de futebol, enfim, etc, né? Que a ideia é
se você não está se você não está com lojas físicas aqui no Brasil, se você não pagou essa verba para o Estado, se você não está recolhendo tributos para o Estado brasileiro, nem a publicidade você poderia fazer, né? E aí alguém pergunta, mas essas bets começaram antes da lei efetivamente ser efetivada, né? Claro, mas elas começaram aqui no Brasil não como casas de jogos, né? Se você fosse atrás lá da IBET, da Esportes da Sorte, da KTO, enfim, você ia ver lá o CNPJ delas relacionados a agências de marketing e publicidade, e não como casa de jogo. E a ideia é que elas sejam realmente casas de jogos. Então a gente pode ter nessas estruturas aqui o primeiro exemplo de abertura depois do fechamento dos cassinos lá em 46, o primeiro exemplo da abertura de jogos para o espaço privado no Brasil, com regulação, com autorização de funcionamento, né, com uma legalidade. Então surge com essa Mas, estrutura aí. ô Saulo, o que eu fiquei em dúvida é o seguinte: tu disse que isso foi o primeiro exemplo desde 46, mas e as loterias? Elas não são consideradas jogos, não são considerados jogos e já existe regulamentação há mais tempo, não? Sim, mas não privados, estatais. Não existe loteria privada? Loterias privadas não existiam as loterias da Caixa Econômica, né? Que é a Mega Sena, Loto Fácil, Loteria Federal, antigamente até tinha loteria esportiva. Tudo isto era regulado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Estado, município, né? Que teve alguns momentos aí que puderam também operar com autorização dele. Mas hoje Mas existem o quê? loterias privadas? Ou continua sendo essa questão de somente Não, não tem. estaduais? Aqui a gente não tem loteria privada, a gente tem jogo privado, né? Que é o jogo de aposta esportiva, né? A gente ainda Sim, não tem a liberação do bingo nem do cassino. E não mas tem jogo privado de loteria. Ah, tá. Essa é a minha dúvida. Jogo privado de loteria não existe ainda. Não Ou existe enfim, ainda. Não existe ainda. tá. Professor, eu não entendi uma coisa, com relação a essa questão que ele fala que não pode ter pontos de vendas físicos no país. Eu não entendi, porque eu me confundi quando o senhor falou que, tipo, para poder fazer publicidade teria que ter ponto de venda fixo. E aí, só que não pode, eu confundi nisso. Não, que essa daqui é a primeira versão da lei. Tá? Quando o atual governo assumiu ali em 2023, ele passou a regulamentar ela. E aí a ideia para que ela possa funcionar, ela teria que ter esse espaço físico no Brasil, mas pagando já estando regulamentada dentro dessa ideia de pagamento de impostos. Tá? Então, Mas isso hoje está a ideia é que vigente elas agora? sim, hoje a ideia é que elas funcionem aqui dentro do Brasil e não só com aquela primeira versão que era não poder ter site hospedado no Brasil. Mas com Então, relação aos pontos físicos de venda, ainda não podem. pode ter, Ah, pode ter, pode ter. desde que ela já esteja pagando esses tributos que estão sendo cobrados. Para tu Ó, poder entrar no sistema são 30 milhões. 30 mas milhões que tu paga para a União. é obrigado ter sede fixa no Brasil, então. Sim, agora sim. Para você poder. Tu até poderia pensar, por que que eu vou ter sede física no Brasil se eu posso fazer pela internet que não tem fronteira? Até aí tudo bem. Só que se tu não tivesse filial, né, uma presença física no Brasil, tu não vai poder botar o teu nome na camisa de um time. Tu não vai poder botar o teu nome lá numa placa de um estádio de futebol. Porque se tu fizer isso, tu vai ser multado, né? Vai ter uma punição administrativa, né? Então, quer dizer, o fato de tu não estares aqui, não estares recolhendo impostos no Brasil, vai te gerar multa e tu vai acabar não conseguindo esse espaço de publicidade aqui, né? Então, a intenção é justamente que aconteça isso. E vou dizer assim, 30 milhões para essa turma é cafezinho. O valor que é faturado em termos de apostas por ano, e o brasileiro é um sujeito que eu acho que mais aposta em termos mundiais. É muito dinheiro. Ali a gente só calcula na casa dos bilhões. Então, para eles, isso daí é
barbada. Tanto é que quando disseram quem pagar 30 milhões vai estar já autorizado, já correram, já pediram o Pix da União e já fizeram. Ó, tá feito. Mas esses Então, 30 Então, milhões não são obrigatórios, né? É só a são, questão. são. Para Não, quem quiser fazer ponto. publicidade no Brasil, tem que ter a filial aqui e tem que pagar essa, digamos assim, joia, né? Para poder entrar e fazer o recolhimento de impostos sobre os valores operados. Tantos domínios registrados no Brasil e o ponto de venda físico são obrigatórios, então, hoje? Ou os pontos de venda físicos não são Tu pode até obrigatórios? não ter teu ponto de venda físico, mas não quero ter um ponto de venda físico, não quero vender fisicamente, né? Quero só operar pela internet. Mas tu tem que estar registrado aqui, tu E tem que ter estar pago os pagando 30 imposto milhões. aqui. E eu acho que com isso também o que acontece? Eles devem mandar informações para a Receita Federal, em cima daqueles que ganham prêmio, até para esses também serem cobrados em termos de impostos em cima daquilo que ganham nesse sorteio, né? Quando você ganha um sorteio da Mega Sena, da Loto, enfim, etc., né? Ganhou os 200 milhões, mas quando tu for receber, é descontado o valor do tributo, né, sobre esse valor que tu estás recebendo e que vai então para a União, né? Vai para o imposto de renda. Esses 30 milhões é para poder registrar ou não necessariamente? Para poder registrar e funcionar. Tá. Então, só repetindo, então, não necessariamente precisa ter um ponto de venda físico, mas esses 30 milhões são obrigatórios como joia e eles precisam continuar pagando os tributos normalmente para que eles possam operar, enfim, divulgar em futebol, site de futebol, enfim, qualquer coisa. Isso dá uma garantia maior para o jogador, para o apostador. Talvez sim, porque tu pode demandar ela aqui no Brasil, né? Ela vai ter um CNPJ, vai ter alguma sala, né? Algum lugar, algum espaço em que responda pelo domicílio dela, da pessoa jurídica. E aí tu pode promover também essa demanda, né? No caso de haver algum problema ali dentro do funcionamento do jogo, né? E não deixa de ser também uma relação de consumo, né? Você está comprando um serviço, né? Então isso é até punível também, daqui a pouco, por um PROCON. Ó, tu está fazendo uma publicidade enganosa, tu está dizendo que quem aposta aqui vai ter X chances de ganhar, e não é verdade, enfim, tal. E há quem diga que isto seja um fomentador de jogo patológico, né? O que é o jogo professor, patológico? só uma pergunta antes. Nesse slide que tá aí, os dois últimos tópicos, então, não valem mais. Esse que tá na Eles tela. já foram regulamentados. Isso aqui é a lei Tá, básica e ela já foi regulamentada tá. no sentido de, tá aqui até, ó, mais adiante, a medida provisória 1182 de 23, tá? Que ela traz regras de funcionamento, então, para as bets de aposta esportiva. Tá? Então, esse seria o marco legal é a lei 13.756 das apostas esportivas. E a lei que regulamenta essa medida provisória 1182 de 23, que traz então as regras de funcionamento, né? Regras mais consistentes aí para o funcionamento desse tipo de operação. Quando tu diz jogador patológico é o cara viciado? O cara viciado em jogo. Mas antes de eu entrar no patológico, eu vou voltar um pouco lá para cima, porque eu tinha dito que nós temos então o jogo proibido, o regulado e o permitido ou tolerado. Hoje essas apostas esportivas de cota fixa entram no contexto do jogo regulado, né? Elas são tão válidas quanto o Mega Sena, Loto, enfim, etc. Estão nesse mesmo patamar. E temos o jogo proibido, colocado como contravenção, que seria um jogo de azar onde você não tem controle do resultado, e isso é explorado de forma econômica, e o clássico aí é o jogo do bicho, e ainda, enquanto não for resolvido se vai ser permitido ou não o jogo de bingo, então não tem como influenciar no resultado do bingo.
E o que sobrou para o Código Civil, né? Por que o jogo está previsto lá no Código Civil? O que sobrou para ele é o chamado jogo permitido ou tolerado, que aparece ali no artigo 814. Aliás, são 3 artigos aqui, 814, 815 e 816, se eu não me engano. Se vocês verem que o Código Civil tem 3 artigos falando de jogo, tu já viu que a ideia inicial é qual? Não estimular o jogo. Na medida em que você regulamenta tão pouco, tu não quer estimular essa atividade, mas também tu não quer deixar de apreciar fatos da realidade que acontecem e que tu vai deixar a esmo, assim, sem um mínimo de proteção. E o Código Civil, então, ele trabalha com a dívida de jogo, no sentido de que elas não obrigam a pagamento. Então, é uma obrigação natural, né? Então, o que acontece? Você vai fazer uma aposta com algum colega, algum amigo. Se você perder, você não é obrigado a pagar. Mas se você pagar, você não pode pedir de volta. Eu apostei quem ia chegar primeiro, quem ia correr primeiro 200 metros com um amigo. Ele ganhou e eu não vou pagar. Ou ele ganhou e eu me arrependi de ter apostado, agora ele tem que me devolver. Então, você não é obrigado a pagar, mas se pagar, não pode receber de volta. Não pode pedir de volta. Claro, se você apostou com o menor, sim, você devolve o dinheiro para o menor. Se você roubou no jogo, sim, você devolve o dinheiro. Se for uma competição esportiva, intelectual ou artística, né, que é submetida a regras específicas, né? Daqui a pouco você faz lá uma partida de tênis e existe um prêmio em dinheiro, essa daí passa a ser, então, uma aposta permitida. Ela pode ser cobrada, pode ser exigida, e são casos em que é um terceiro que acaba oferecendo, né? O terceiro acaba oferecendo um prêmio a quem ganhar aquela disputa. Isso é permitido. Tem mais uma regra ali que diz: se você emprestar dinheiro a jogador, você não pode pedir de volta o que se emprestou. Se você sabia que o sujeito ia jogar, você não pode pedir de volta. Eu entendo aqui, né, até pela época em que o Código Civil é de 2002 e a legislação agora é de 20 anos depois. Você emprestou para um jogador fazer um jogo lícito, claro que você tem um direito de recobrar. Se você emprestou para alguém fazer um jogo proibido, não vai ter esse direito. E se você emprestou para o sujeito apostar num jogo tolerado, que é aquele que não tem lei própria, mas também não é proibido, mas também não configura uma atividade econômica contínua, você não tem direito de receber de volta. Emprestei para o sujeito, ele foi lá e apostou com um amigo dele quem corria mais rápido e ele perdeu e eu não posso pedir de volta. Por que eu não posso pedir de volta? Porque a ideia do legislador era que as pessoas não incentivassem o jogo. Então, na medida em que tu tira o incentivo do sujeito de fazer apostas, tu tira também o incentivo de alguém apostar para um jogador. Teve um caso aqui também de uma dívida do jogo de exterior, né? Teve vários casos, mas um que eu achei interessante envolvia o treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo, que é um sujeito que tem aí uma fama de apostar muito, gostar de jogo. E ele tinha um crédito num cassino lá em Las Vegas, se eu não me engano, nos Estados Unidos, ou Atlantic City. E gastou todo o crédito dele, deixou uma conta lá, uns $100 mil, alguma coisa assim. E assinou lá um instrumento de confissão, né, uma nota promissória, devo tanto para o cassino, né? E veio para o Brasil, e os caras cobrando dele: olha, tu deve aí $50 mil aqui em crédito que a gente te cedeu para apostar, e tu perdeu, então tem que pagar. E ele disse não,
que aqui no Brasil tem o Código Civil e o artigo 814 diz que esse tipo de jogo é jogo ilegal. Jogo de aposta em cassino é proibido, não pode. E o STJ entendeu o seguinte, não, se o jogo fosse aqui era uma coisa, apostar num cassino e depois ser cobrado, ok, né? Não vai ser executado, não pode ser cobrado. Agora, se tu fez um jogo num país em que o jogo é legal, se você fez um jogo lá nos Estados Unidos e lá é legal, e lá você deixou uma dívida, eles têm direito de te cobrar essa dívida aqui. E ela vai ser cobrada. Então ela acabou sendo condenada, tendo que pagar. Tá? Bom, aí tem o caso do apostador patológico, que é o sujeito que é viciado em jogo. Diz pelos estudos que do rol de apostadores, uns 6% vão ser comprometidos com essa questão do jogo patológico. Ele é um vício, como se fosse vício em drogas, vício em álcool, enfim, é uma pulsão, e essa pulsão o sujeito não consegue controlar. Então ele aposta, aposta, aposta. E aí ele vai se desconectando da família, vai se desconectando dos amigos, vai perdendo dinheiro para o básico, né? Vai ficando empobrecido, né? Até porque ele é, então, uma pessoa doente, né? Uma pessoa doente que não tem controle. E sempre foi com base nesse jogo, assim, dessa degradação do jogo que se utilizava para proibir jogos de cassino no Brasil e outros, né? A pessoa vai esquecer da família, vai entrar para esse lado, vai perder todo o dinheiro, então tem que proibir. É engraçado que tem que proibir o particular, mas quem joga na Mega Sena e na Loto não é viciado, né? Eu conheço várias pessoas, senhores, senhoras, que há 20, 30, 40 anos, toda semana vão lá e apostam na Mega Sena, apostam na loteria, né? E depois que abriram as loterias para pagamentos em geral, pagamentos bancários, acho que isso só piorou, né? Porque a pessoa vai lá, fica na fila ali para pagar uma conta, conta de telefone, etc. E, já que eu estou por aqui, vou fazer um joguinho, né? Então, o faturamento da Caixa Econômica Federal com esses jogos aí é uma coisa bilionária, né? Mas, enfim, o que que aconteceu aqui nesse caso? E aí a dúvida é, isto vai aumentar o rol de pessoas viciadas? Porque mesmo que a gente fale aqui em casa física de jogo, eu vou apostar lá na KTO, na casa física dela. Eu imagino um sujeito indo até a casa da KTO, se lá tiver um restaurante, um bar ou alguma coisa a mais, né? Senão o sujeito não vai sair de casa para ir lá. Ele vai fazer a aposta onde? No celular dele, que é muito mais fácil. Fazer a aposta aqui em casa, né? Não vai se mexer para isso. Então, o celular talvez seja um impulsionador para o aumento disso, porque ali as coisas são muito fáceis, né? Mas nesse caso aqui, nós tínhamos uma pessoa que ela era uma paciente de Parkinson. Ela tinha uma doença de Parkinson desde 1997 e ela precisou de um medicamento chamado Cifrol, né, que eu acho que ele tinha aí controle sobre os espasmos do Parkinson, enfim, etc. E lá pelas tantas, o médico dela disse, olha, vamos aumentar a dose. Vamos aumentar a dose e a partir de 1999 vamos aumentar a dose, porque as sequelas estão piorando. E ali de 2021 a 2003, ela teve uma compulsão por jogo e destruiu todo o patrimônio dela. Não conseguia mais se segurar. E era jogo de bingo. Acho que acabou jogando jogo de bingo. Aí o que que aconteceu? Ela entrou em juízo para reclamar justamente por conta desta sequela que o tal do medicamento gerava, né, transformando a pessoa num jogador compulsivo. Quer dizer, tu vai controlar o Parkinson, mas por outro lado, eu vou destruir a minha vida de relações e a minha vida patrimonial. Então é um remédio que a gente tem que ponderar se vale a pena ou não. Pelo menos a pessoa que ingerir ele tem que estar sob cuidados de outros e não pode ter acesso ao seu patrimônio.
O jogo patológico está descrito lá na CID-10, Classificação Internacional de Doenças, com a sigla F63.0. E uma pesquisa ali na internet aponta que o Cifrol, que é um agonista da dopamina, prescrito para o Parkinson, ele tem vários relatos de desenvolver o jogo patológico. Em 2007, a Anvisa também emitiu um alerta dizendo que existe essa questão bastante marcante do uso de medicamentos como o Cifrol para a doença de Parkinson, gerando desordens do controle do impulso. E aí remetendo o sujeito para um quadro aí de jogo patológico. Poderia ser também uma desordem alimentar, uma desordem sexual, uma desordem por compras, enfim. Drogas, será que acontecem também? Ou não? Pode até ser também, né? A pulsão que vai atingir o indivíduo é uma coisa muito aberta, né? Tem gente que compra demais, que é o perdulário, né? Ele não quer nem usar aquelas coisas, mas ele precisa ter, né? Então ele não tem esse controle. E aí então ela ingressou em juízo, e em juízo foi entendido o seguinte: olha, não é que ele não gera problemas ao paciente no sentido ali da doença em si, ele tem um controle sobre a doença. Mas existe aqui uma falha dele, existe um defeito, e ali a relatora aponta o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que entende que defeito é também a falta de informação, né? Então, tu pode ter um produto que o projeto dele é bom, o produto funciona, mas se tu não registrar que determinadas sequelas do uso desse produto vão acontecer, esse produto se torna perigoso. Tu vai manipular ele e tu vai ter, então, prejuízos materiais e até físicos, enfim, etc. E aí a questão é, esse medicamento, quando oferecido para paciente, ele não tinha esse destaque. Tanto é que o médico sugeriu que ela tomasse, enfim, porque desconhecia esse destaque de produzir esse jogo patológico. E já haviam informações dizendo que isso era corriqueiro, que isto tinha uma frequência, né? Então, quer dizer, o laboratório que vendia sabia que isto estava ocorrendo e deveria ter criado esses alertas, né? Mas tu lançar um produto hoje no mercado que tu está recém desenvolvendo, tu não vai talvez poder antever tudo, né? Apesar da responsabilidade ser tua. Mas ali eles já sabiam disso e deveriam ter essa marcação aí, e não fizeram. Então, com base nisso, o laboratório foi condenado a indenizar ela. Ela foi indenizada ali em 30 mil reais de danos morais, mas eu falei até com o advogado ali, enfim, que lidou com isso. Esse processo ele demorou 11 anos, né? Foi um processo muito amarrado, não precisava disso. O que aconteceu? A paciente morreu no meio disso, ficou sucessão. Ela nem tinha filhos nem nada, então quer dizer, quem recebeu foram irmãos, sobrinhos, né? Enfim, ela não viveu para ter esse dinheiro. E atualizando ali aquela cifra do que ela perdeu com juros e correção, a conta virou 10 milhões. O processo virou um processo de 10 milhões. Então, isso o laboratório teve que arcar, e mais ali um valor pequeno de danos morais, mas como o material já havia sido bem grande, compensou. Não compensou o fato da demora judicial, que ela morreu antes de ter isso daí, né? Então, ela morreu com Parkinson e ela morreu sem poder restaurar, né, aquela situação dela material de perda do dinheiro por conta do uso do medicamento. Se isto vai começar a ser uma demanda maior, talvez sim, não sei, porque eu acho que as pessoas já são viciadas um pouco em celular, né? Aí tu mistura o vício do celular com o vício do jogo, aí pronto, né? Aí tu tem realmente um cenário bem complicado. Mas, ô, senhor, nesse caso a gente está falando de um laboratório que deveria ter informado. Mas e nos casos Né? que as pessoas foram viciadas
por serem viciadas mesmo, sem um motivo externo, como um medicamento? Como é que fica? Eu acho o seguinte, existe na ótica de mercado, de proteção do consumidor, todo mercado traz um risco. Tu pode botar um carro novo no mercado, tu pode botar um remédio novo no mercado. E tu até pode dizer, olha, ó, quando eu botei, eu fiz todos os testes e tal, para garantir que ele era seguro e tal. Mas não existe um patamar de 100% de segurança. Isso é impossível. Então, ao longo do uso dele, tu vai descobrindo que existem problemas, né? Que existem ajustes a serem feitos. Se vão ocorrendo acidentes no meio do funcionamento desse produto no mercado, e não são acidentes ao ponto de, por exemplo, tu ter que tirar ele, olha, não tem mais como, né? Realmente não tem mais como, não tem salvação para esse produto, mas que tu pode viver com ele, o certo é o quê? Quem gera o risco paga a conta. Então, se tu quer vender jogos facilitando ali pelo celular, ótimo. Hoje existe um plus também agregado, que o bicheiro não tem, né? O dono da banca do bicho não tinha isso. O cara, o apontador da banca do bicho não tinha isso. E que se chama de algoritmo. O que que acontece? Na medida em que tu entra nessas plataformas, tu fica sendo assediado para fazer jogo, né? E à medida que tu vai fazendo um X de apostas, ele também, esse algoritmo vai te lendo e vai sabendo qual é o teu perfil. E tem plataformas que é o seguinte, daqui a pouco teu resultado tá dando certo e ele começa a te perguntar o seguinte, tu não quer parar por aqui? Ah, tu apostou R$ 500, se esse resultado se confirmar, tu ganha 3.000. Mas se tu parar agora, tu leva 1.000 já. Então existe esse assédio desse algoritmo, né? E que vai te perseguir. Tu vai entrar no Instagram, lá vai estar ele. Tu vai entrar no Facebook, vai estar ele. Vai entrar no WhatsApp. Então tu é perseguido por isso, porque é uma estratégia que todo o mercado usa, né? Vocês podem fazer o teste. Entra lá no Instagram e põe lá produto de beleza X, né? Ou simplesmente entra ali naquela plataforma, aquela página produto de beleza X. Você vai ver que durante alguns dias tu vai começar só a receber esse tipo de publicidade o tempo inteiro, né? Eles estão te conhecendo, o algoritmo está te lendo. Então, eu acho que é um elemento a mais complicador para o sujeito que tem que se virar dentro dessa questão de jogo, né? Eu até já ouvi de proprietários, de CEOs dessas plataformas dizendo o seguinte, olha, não venha jogar querendo ficar rico. Você não vai ganhar mais do que você aposta. Isso aqui é lúdico, isso aqui é diversão, né? Porque aí daqui a pouco lá no YouTube surgem os influencers que vão tentar te dizer como tu pode fazer cálculo de probabilidades de jogos X, etc. E a partir disso tu vai ganhar. A ideia é que não, é lúdico, é um lazer. Se é um lazer, obviamente tu vai perder mais do que tu vai ganhar. Tu nunca vai ganhar mais do que tu aposta. Não tem como, né? Tu teria que ser um gênio de cálculos, enfim, tal, para ter probabilidades muito consistentes para, enfim, poder ganhar dinheiro em cima disso. Quem ganha dinheiro com o jogo é quem organiza o jogo, tá? É quem oferece o jogo, né? Senão, quebrava. Então, quem tem que ganhar mais dinheiro é o organizador do jogo. E quem entra, entra para se divertir. Eventualmente pode ganhar alguma coisa. Mas isto é um lado mais remoto, ganhar mais do que apostou, né? Isso é bem mais difícil. Esse é o sonho de todo jogador. Vou ficar milionário, né? Tu e mais, sei lá, 3 bilhões de seres humanos no mundo, né? E só que se houver risco e alguém acabar viciado no jogo, eu acho que quem tem que devolver parte disso e também custear, quem sabe, um tratamento é quem está oferecendo, porque você está gerando esse risco aí. E isso é um debate que eu acho que vai começar a crescer. É um debate que vai começar a tomar corpo. Ah, então, gente, ficaram com alguma dúvida? Não, por mim tudo certo. Nós temos ainda mais, vamos ter mais 3 aulas assim nesse ritmo aí. Eu vou botar ali a aula gravada, vou botar também os slides ali no Moodle para vocês terem. E vamos em frente
até as coisas aí melhorarem, a gente poder se encontrar de novo presencialmente. Qualquer dúvida aí, mandem ali no e-mail também, ou no Moodle, e a gente vai conversando daí. Certo? Sim, Tá senhora. certo. Então tá bem. Um abraço a todos. Fiquem de boa, com saúde. Valeu, senhor. Abraço. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada. O teu escritório fica em que lugar? O meu escritório é na Luiz Manuel Gonzaga, na rua de trás do Anchieta. Ah, bom, não é lá pros lados do centro nem nada. Não, eu tenho ainda um escritório lá que eu já estou saindo, mas ele é na parte alta do centro, então ele Não foi afetado nem não nada. foi afetado, mas lá eu já tô de saída, lá não estou mais operante. Boa. Ah, menos Mas mal. de qualquer maneira não foi afetado. Não, menos mal, menos mal. Fechou então. Valeu. Isso aí, Até quarta. até mais, até logo.